Olá pessoal, aqui é Igor falando com vocês e hoje a gente vai estar estudando os vetores, que é um assunto muito comum dentro da matemática, muito comum também dentro da física, muita gente se enrola com ele, mas não a gente, porque a gente vai ver que eles na verdade são muito tranquilos depois que a gente aprende a lidar. Vamos lá pessoal? Então tá, o que são esses tais vetores? Essencialmente os vetores, gente, são setas. Como que a gente pode definir o que tem uma seta? Eu acho que o melhor modo que a gente tem para ver isso acontecendo, para ver quais são as características marcantes dela, é a gente comparar setas, para ver o que elas têm de igual ou diferente, e justamente pensar em como que a galera definiu os vetores. Vamos lá. Temos duas setas aqui, gente. Elas são iguais? Bom, tirando que o fato de que uma é uma poli e outra caneta, parece que sim, né? Se eu pegar uma delas e fizer isso daqui, elas continuam iguais? Não. Por quê? Uma delas está apontando para a esquerda, mas a outra aponta para cima. Então, uma das características que a gente tem de importante nos vetores é para onde eles apontam. E se eu fizer isso daqui? Eles continuam apontando para lugares diferentes. Mas o que é mais diferente? Isso ou isso? É a segunda opção, gente. Essa daqui. Porque se vocês repararem bem, apesar dessa ponta que está mais distante, vocês percebem que ela está no mesmo eixo, ambas são horizontais. Por outro lado aqui, nós temos uma horizontal e uma vertical. Além de não apontar para o mesmo lado, o eixo delas é diferente. Então, já temos duas coisas, que é para onde aponta e o eixo. Beleza. E se eu pedir para vocês compararem agora essas duas setas? As duas apontam para a direita, as duas são horizontais. Mas elas têm tamanhos diferentes. Então o que acontece? Para a gente definir direitinho os vetores e as suas características, a gente tem basicamente três características. São D, S e T. Mas não é uma doença sexualmente transmissível. Na verdade, DST é o acrônimo para uma outra coisa, gente. O D é de direção, que é justamente aquele eixo que a gente estava vendo. O S vai ser de sentido, que é para onde ele aponta. E o T é de tamanho, que às vezes ele vem com outro nome, também chamado de módulo. Então, para a gente comparar as setinhas, basicamente a gente tem que ver essas três coisas. E aqui e acolá tem um pessoal que se confunde um pouco com a diferença entre direção e sentido. E hoje a gente vai sair daqui sem qualquer dúvida disso. Seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Todo mundo vendo direitinho? Temos aqui duas setas. As duas são horizontais. Quem é que está apontando para a esquerda? Não dá para saber, né, gente? O que dá para a gente saber é justamente o eixo. Esse eixo daqui é a direção. A gente não sabe para onde ele aponta, porque ele pode ser tanto para um lado quanto para o outro, desde que no mesmo eixo. Então, quem está apontando para a esquerda aqui é a caneta. O que é que eles têm de diferente, então? Eles têm o sentido diferente, apesar de ter a mesma direção. Então, o que é o sentido? É a pontinha da nossa seta. O que é a direção? É o corpo da seta. Sem o sentido, a gente não sabe para onde a setinha vai. Tranquilo, gente? Então, vamos só desenhar aqui um pouco para ver como é que isso ficaria. Se a gente for comparar, por exemplo, esse vetor daqui, com este outro vetor. O que é que eles têm de diferente? Pelo que a gente consegue enxergar, esse vetor ele tem 1, 2, 3 de tamanho para a direita e a horizontal. Já esse outro ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de tamanho. Então a gente já sabe que o tamanho, o módulo é diferente. Além disso, o que a gente consegue enxergar é que a direção é igual ou diferente? É igual, que ambos são horizontais. E o sentido? O sentido também é igual, que os dois são para a direita. Mas, se a gente pegar esse outro aqui, e aí? O que é que o primeiro e o terceiro? O que é que o laranjinho e o verde tem de igual e de diferente? Se a gente der uma olhada, o verdinho parece também ter 3 de tamanho. A direção dele é horizontal, então a direção é igual, o tamanho é igual. O que é diferente? O sentido, que um deles está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Tranquilo, pessoal?
Não vamos mais conferir o que é direção e sentido? Ótimo. E para que serve essa tal de vetor? Qual que é o lance dele? Ele é um outro modo de trabalhar com números. Isso é um modo de trabalhar com números quando faz diferença para onde é aquele número. Ficou estranho, não ficou? Então, quando faz diferença você pensar para onde que é um número? Imagine o seguinte, você está com uma certa posição, bem aqui no meio. Grava bem. Você vai dar, então, 3 passos para a esquerda. 1, 2, 3. Depois 2 passos para a direita. Para a esquerda, desculpe. 1, 2. O que é que está acontecendo? No final das contas, você não está na mesma posição. Ao todo, você deu 5 passos. Mas você percebe que para saber aonde você parou, era importante saber para onde que eram os passos? Então, o seu deslocamento ele foi um vetor, que começou sendo 3 para cá, para a nossa direita, e depois ele ficou sendo 2 para a esquerda. Então, finalmente, a gente andou 1 para a direita. Tranquilo, pessoal? Então, como que a gente pode fazer para trabalhar com eles? Aparentemente, a gente, quando vai fazer as somas, parece que tem algo complicado, mas na verdade é super tranquilo, gente. Basicamente, o que nós temos que fazer é... Então, gente, nós temos aqui 4 vetores que estão desenhados agora, A, B, C e D. Vamos ver como é que a gente poderia estar fazendo essas somas. Se eu quisesse, por exemplo, somar A com B, ou caso eu quisesse somar C com D, o que é que estaria acontecendo? Como que a gente faria isso? É muito tranquilo. Basicamente, a gente vai pegar o vetorzinho, então deixa eu selecionar aqui o nosso A, e a gente coloca ele em qualquer canto, desde que ele esteja igualzinho. Então vamos colocar aqui. Para a gente somar, só tem uma regra que a gente tem que estar atento. É basicamente que, vocês percebem que o nosso vetor, ele tem um comecinho e ele tem um fim? Ele começa aqui embaixo e acaba na pontinha. Então a gente não pode juntar partes iguais. Ou seja, basicamente, o começo de um tem que ser no final do outro. Pode ser assim? Não, porque a gente está juntando começo com começo. Pode ser assim? Não, porque a gente está juntando final com final. Tem que ser começo com final. E tanto faz a ordem. Tanto faz a gente colocar ele aqui, quanto aqui. O resultado vai ser o mesmo, como a gente vai ver já já. Então o nosso vetor soma, ele é a nossa única exceção à regrinha, porque ele vai sair do começo até o final do final. Então ele está fazendo isso daqui. O nosso vetor soma, então, ele é tanto para a direita quanto é para cima. E quanto que ele tem para a direita? 3. Quanto que ele tem para cima? 4. Então ele vai 3 para a direita, 4 para cima. Tudo bem? E se a gente fosse fazer, então, C e D? Vamos dar uma olhada como é que ficaria. Deixa eu apagar isso. Não vou apagar não, vou colocar só um pouquinho mais aqui para o canto. Então vamos lá. C. A gente coloca ele aqui no cantinho. Certo. Então ele está subindo e indo para a direita. Por outro lado, D está indo para a esquerda. Então a gente pode juntar eles aqui, gente? Não, né? Porque a gente estaria juntando o quê? Começo com começo. Pode juntar assim? Não, porque estaria juntando final com final. Então a gente vai ter que juntar aqui, que a gente está juntando começo com final. E o nosso vetor soma, então, seria do começo até o final do final. Ou seja, o que é que o nosso vetor tem? Se a gente der uma olhada em C, ele andou 1, 2 para a direita. Por outro lado, D andou 1, 2, 3 para a esquerda. Então, o que é que acontece? A gente está andando 2 para... Desculpa, eu estou invertendo aqui os traços, né, gente? Eu estou andando 2 para a direita e depois estou andando 3 para a esquerda. Então, ao todo, eu andei 1 para a esquerda. Só que, além disso, eu subi, né? Eu subi, pelo que eu estou vendo aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o que é que o nosso vetor fez? Ele subiu 4 e andou 1 para a esquerda. Tranquilo? É fácil. Se a gente quiser sair ampliando isso, como que a gente pode fazer? Vamos apagar aqui só umas coisinhas. Não precisamos de vocês por enquanto. Obrigado pela participação. Vamos devolver aqui o nosso D. Se nós quisermos ampliar um pouco e fazer A mais B mais C mais D, como que ficaria isso? Bom,
a gente pode só apagar essa sominha daqui. Vamos apagar logo tudo mesmo. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Então, a gente escolhe um vetor para começar. Vamos começar a apurar. Está aqui na letrinha como sendo o primeiro. A gente coloca A. Coloca aqui bem no meio para ficar com bastante espaço. Depois a gente tem B. Então, o que é que a gente faz? Pega B. Pega B inteiro. E a gente vai colocá-lo no final de A. Depois o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar C. Deixa eu descer esses dois, porque eles ficaram bem para cima, né? Então a gente pega C. O que é que C faz? Ele vai para cima e para a direita. E a gente pode ligar ele aqui. Certo. E o que é que D faz? D vai para a esquerda. Então a gente coloca D para cá. Então o nosso vetor soma vai ser de onde para onde? Ele vai ser do começo do começo, então saindo daqui, até o final do final, que vem para cá. Então, no nosso resultante, o vetor é para cima e para a direita. Então desenhando realmente é muito tranquilo, mas como que a gente pode fazer para saber o tamanho dele? Para isso, gente, nós vamos fazer uso de alguns artifícios, que a gente vai ter uma tabelinha aqui. Mas antes a gente tem que definir uma coisa. Seguinte, eu acho que subir na vida é sempre uma coisa positiva. Então eu vou dizer que o que estiver apontando para cima vai ser positivo. Eu também acho que quando a gente faz as coisas direito, as coisas ficam melhor. Então para a direita vamos deixar positivo. Então isso quer dizer que para a esquerda é negativo. Então o que é que a gente faz? A gente vai dar uma olhada no que é que cada vetor tem de especial aqui. Só devolver o nosso... Opa, alguém saiu sem cabeça. Vamos devolver o nosso vetor para cá, C. Certo. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou puxar aqui uma tabelinha para facilitar a nossa vida. A gente tem vetores aqui. Quais são os vetores que a gente vai estar utilizando? Tem A, temos B, temos C e temos D. Aqui no nosso vetor a gente vai colocar em tese o tamanho total dele, embora não necessariamente a gente saiba de todos. Mas A, que a gente, antes de colocar ele, pensando bem, vamos colocar de um outro modo. A gente sabe que ele tem o tamanho 3 na horizontal. Ele está para a esquerda ou para a direita? Está para a direita. Então ele vai ser positivo e tem 3. Na vertical ele tem alguma coisa? Não. Então o tamanho dele total é só 3. B. Quando a gente dá uma olhada em B, essa coisinha verdinha, na horizontal ele não tem nada, né? Então 0. Na vertical ele está subindo, então a gente sabe que ele vai ser positivo. E quanto que ele sobe? 1, 2, 3, 4. Então 4 aqui. Então o tamanho total dele é 4. C. A gente sabe que ele está andando para a direita, então a parte horizontal dele vai ser positiva. E quanto que ele andou para a direita? 2. Então a gente tem 2 positivo aqui. E para cima ele subiu mais 1, 2, 3, 4. Então fica 4 positivo também. O tamanho dele é um pouquinho mais capcioso. A gente vai ver depois como é que a gente calcula, mas por enquanto não se preocupe. E D. O que é que a gente sabe? A gente sabe que ele é basicamente todo horizontal. E ele está andando, vamos ver, 1, 2, 3, 4. Então ele está andando 4, só que ele está andando para o lado esquerdo. Então ele vai ter que ser negativo. Na vertical ele anda alguma coisa? Não. Então o tamanho dele é menos 4. Então o que é que acontece? O nosso resultante, a gente vai pegar todo mundo horizontal e soma. Então 3 com 2, 5. Menos 4 vai dar menos 1. Desconfie então ali que o nosso vetor D talvez só tivesse 3, mas ele está desenhado para o lado. Menos 1 não, desculpe. 1, né? Ou seja, o nosso vetor resultante é para a direita, como a gente tinha visto aqui. Na verdade, então esse aqui é 3, isso aqui vira 2. Que aí está mais fiel ao nosso desenho, que ele andou 1 e 2, né? E na vertical, o que é que aconteceu? Ele andou 0 com 4, 4, com mais 4, 8, com 0, 8. Ou seja, o nosso vetor ele sobe 8 e vai 2 para a direita. Se a gente quiser saber o tamanho dele, basicamente a gente tem
2 para cá e 8 para cá. E ele está aqui. Eu não sei se vocês percebem, mas isso daqui, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. E o maior lado, que é justamente o nosso vetor, ele é a hipotenusa. Então a gente pode resolver isso por Pitágoras, que vai dizer que o nosso v ao quadrado vai ser o nosso vetor horizontal ao quadrado mais nosso vetor vertical ao quadrado. Então a gente pode colocar isso até aqui para ajudar a lembrar que isso vai ser vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Inclusive percebam, isso aqui também está ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Vai ser igual a 9 mais 0. Joia. Aqui também, 4 ao quadrado vai dar 16 com 0. E 16 dá 16. Aqui a gente já teria um número um pouquinho mais quebrado, que o nosso v ao quadrado seria 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, esse vetor daqui, ele seria a raiz de 16 com 4, que é 20. Seria raiz de 20. Tranquilo, gente? E no caso, esse outro ele seria 2 ao quadrado dá 4, mais 8 ao quadrado dá 64. Então, ele seria a raiz de 64 com 4, que é 68. Não se importem com os números, é super normal aparecer umas coisas dessas, mas geralmente isso não vai trazer nenhum prejuízo. Vamos ficar tranquilo. Mas talvez vocês estejam se perguntando uma coisa. E o que é que a gente faz quando a gente não tem papel milimetrado, mas quer fazer a soma mesmo assim? E aí? Essa parte a gente vai deixar para daqui a pouquinho, quando a gente vai ver decomposição de vetores.